programa de hoje estaremos recebendo a visita da doutora Ana Lúcia Mesquita Mazei. Ela é psicóloga clínica, trabalha há 25 anos na área da dependência química com o dependente e com os familiares. Ela já foi supervisora na Faculdade São Marcos, deu aula na Unip, trabalhou em instituições psiquiátricas para tratamento de dependentes químicos e familiares e hoje atua em consultório particular e ministra palestras sobre esse tema e outros pertinentes. E no programa de hoje estaremos abordando as ações do tratamento em dependência química no Brasil. É muito importante esse tema, porque a gente fala tanto hoje em droga, cracolândia, hoje se debate sobre a maconha, enfim, quase sem conhecimento de causa, e principalmente quando fala-se em ações do governo diante, provavelmente até vamos dizer, da epidemia dessa doença que assola não só o nosso país, a gente vê ainda que é tacanha em muitas cidades e muitos estados o que está ocorrendo. Então nós vamos ter um pouquinho mais de conhecimento. Mas antes dessa entrevista, nós vamos ouvir aquela palavra gostosa do pastor Getúlio. Voltamos já. Querido Cláudio, convidado dessa noite, queridos assinantes, é bom estar de volta, é bom estar na sua casa e é bom trazer ao seu coração uma palavra de desafio, de esperança e de certeza de que Deus te ama e se preocupa com você. Eu não sei qual é o momento que você está vivendo. Nós temos um tempo de lutas, de preocupações, de conflitos no mundo, de necessidades pessoais, de dúvidas em relação aos destinos do país, questões da nossa família, mas eu quero te lembrar o que diz a palavra do Senhor. No Salmo de número 28, verso 7, o Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria no Senhor. Os homens decepcionam, as instituições decepcionam, as estratégias falham, os planos acabam se perdendo, mas Deus não mente, Deus não erra, Deus não atrasa, Deus nunca falha. Qualquer que seja a sua necessidade, qualquer que seja a carência do seu coração, qualquer que seja a luta que você esteja enfrentando, qualquer que seja a causa que esteja te aprisionando, lembre-se do que diz a palavra. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele você encontra a vitória, nele você encontra a solução, nele você encontra a resposta. O salmista diz, nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Lembre-se, Deus nunca falha. Confie nele, busque por ele, ele vai te socorrer, ele vai te ajudar. Que ele te abençoe, que ele te faça feliz. Essa palavra do pastor é sempre muito oportuna, não só pelo tema, mas essa coisa gostosa de sabermos que somos amparados. E é muito importante, é verdade, Deus sempre sabe das coisas e nos propicia aquilo que realmente necessitamos e não necessariamente aquilo que desejamos. E a gente vê muitas vezes fica tão aflitos diante desses reveses das coisas que ocorrem, mas sempre tem uma solução quando a gente tem fé. Obrigado, pastor, pela palavra. E eu sei que no tema de hoje vem a calhar em determinados momentos. Portanto, você, assinante da NET, se você tiver algumas curiosidades sobre o tema, ou mesmo se deseja ter mais informações sobre o que fazer com o seu dependente químico, não esqueça, continua nos prestigiando, entre em contato através dos nossos e-mails, do hotline, é muito importante o seu parecer. E a gente agradece. Então, se no programa de hoje você tiver alguma curiosidade e precisa realmente de mais informações, nós temos uma especialista para te gerenciar, te encaminhar. Entre em contato conosco através do e-mail programabc@net.com.br ou pela nossa linha quente 119 73 18 84 36. Essa pessoa está desse lado para conversar com você. E agora nós vamos à nossa entrevista. Ana, muito obrigado pela sua presença. Realmente é um prazer tê-la com a gente e principalmente num tema muito oportuno nesse momento. Eu é que agradeço o convite, espero conseguir colaborar um pouco com a minha experiência sobre esse tema tão difícil
e cada vez mais epidêmico e comum na nossa sociedade, que é a dependência química, né? Nós estamos vivendo condições de epidemia já há muitos anos em dependência química. Você trabalha com isso há tantos anos, você sabe que está cada vez mais difícil, cada vez mais disseminado, e que a dependência de álcool e drogas é uma tendência completamente descontrolada dentro da nossa sociedade, né? Então, os índices que a gente falava quando eu me formei nessa área há 20 e poucos anos atrás, era de 10% da população teria problemas com álcool ao longo da vida. Depois, com álcool e outras drogas, entre 12% e 13%. Era o que se falava nos anos 90. Eu não sei hoje qual é a estatística. Eu sei que está cada vez mais assustador, que cada vez mais gente bate na porta do meu consultório procurando ajuda, e cada vez eu vejo as pessoas mais desesperadas, sem saber o que fazer com o seu ente querido, saindo para as ruas, desaparecendo, não sabendo quando volta, se volta, em que estado volta, né? Eu acho que isso atinge famílias do mundo todo hoje em dia, né? Mas eu acho que as condições brasileiras são bastante graves. E o que você vê, então, hoje, em termos de prevenção e mesmo em tratamento, as ações dentro das políticas públicas que dentro do nosso país, ou mesmo dentro do estado de São Paulo? O que você vê estar acontecendo de fato? Olha, Cláudio Amâncio, veja bem, eu fico até, para ser bem verdadeira, bastante irritada de ver que dependente químico virou moeda, virou lucro fácil dentro do mercado de tratamento que hoje existe por aí, né? E aqui no Brasil eu acho que dependente químico tem dono, né? Então tem o pessoal da abstinência que não conversa com o pessoal da redução de danos, que não conversa com quem trata via ações do inconsciente da pessoa, que não conversa com quem trata via comportamentalista, que não conversa com quem trata medicamentosamente. Então, assim, fica uma série de grupos acadêmicos, às vezes de partidos políticos diferentes, competindo quem tem o pó da cura, né? Porque todo mundo acha que só vai funcionar com ele mesmo, né? Eu lembro, eu entrei nessa área, não foi por acaso, foi porque eu tive um companheiro dependente químico, e nos anos 90, cada vez que a gente juntava um dinheiro significativo para pagar a consulta de um bambambam, a gente recebia a seguinte instrução: só eu sei, né? Não deu certo até agora porque não foi pelo meu método, né? E o meu companheiro se envolvia durante algum tempo ali no método oferecido e acabava recaindo, e eu não tinha orientação suficiente para participar, para ajudar a tratar do problema, né? E é incrível porque as ações de tratamento continuam exatamente as mesmas, né? E a gente vê por aí gente muito despreparada, ou o contrário, gente muito preparada que não chega perto do que é a realidade da deterioração através das drogas.
você me perguntou de prevenção, tenta-se uma prevenção primária nas escolas, dando palestras, informando as pessoas sobre os riscos do uso da droga, da maconha, da cocaína, do crack, que agora é a grande preocupação, né? Na área da saúde, na área da política. Então, tenta-se prevenção informando, né? Para alguns jovens, para algumas crianças, isso é o suficiente. Mas para a grande maioria, isso é completamente insuficiente, né? Falar um dia, num ano, uma palestra, né? Para um grupo de 100, 200, 300 crianças, isso é uma gota no oceano, que pode fazer sentido para criança que já experimentou, que já ficou exposta ao risco de alguma maneira, e pode despertar um cuidado naquela que nunca viu a droga, etc. e tal, né? Então eu vejo esforços, por exemplo, campanha da Jovem Pan, que todo mundo deve conhecer, tem 12 anos no mercado, né? Já participei durante muitos anos. Vejo o grupo Cláudio Amâncio, outros colegas fazendo palestras, etc. e tal. Isso é apenas uma ação, né? Isso não tem virado uma continuidade para se dialogar sobre o problema, né? Então fica uma ação pontual, cumprimos a nossa obrigação, veio um especialista e fez uma palestra, né? É incrível que a melhor prevenção que eu já vi foi de uma escola particular, eu não vou dizer o nome, mas porque existem certamente outras escolas particulares fazendo esse tipo de ação, porque, segundo a coordenadora com quem eu conversei, era um programa disponível para as escolas particulares do estado de São Paulo. Eu só vi aplicar nessa escola, uma escola de Pinheiros, por sinal. E eu achei muito interessante, porque era um tripé, né? Eles falavam que a informação era importante, mas que era muito importante a autoestima das crianças e dos adolescentes estar em dia, eles estarem se aceitando como são, se gostando, né? E conseguindo participar de atividade de grupo, aprender, etc. e tal. E uma terceira ação que era o estímulo ao lazer de qualidade, né? A frequência a teatro, a museu, a parques, etc. e tal. Essa escola em particular tinha 2 horas semanais para cada classe, desde o maternal até o 3º colegial, 2 horas semanais para estar trabalhando esse tripé. Informação, autoestima, para resolver os problemas dos grupos, das classes ali, né? E esqueci o terceiro, autoestima, o lazer e cultura. O lazer e a cultura, né? Para as crianças trocarem o que elas tinham feito no fim de semana com os pais, o que elas tinham visto, etc. e tal. Isso criou toda uma cultura de verdadeira prevenção, na minha opinião, né? E eu fui lá me oferecer para dar palestra e falei para a própria coordenadora, falei, eu acho que vocês não precisam de mim, né? Vocês já têm o esquema, né, desejável para uma prevenção. Porque criança que tem autoestima, geralmente não tem a menor vontade de se drogar. Pode, assim, por uma curiosidade, um dia, né? Faz 30 anos que eu sou psicóloga.
até hoje, eu sou psicóloga clínica, eu atendi a minha vida inteira em consultório, né? Eu nunca vi uma pessoa com uma estrutura razoável de personalidade, de família, de vida, virar dependente químico. É mais difícil, realmente. Eu nunca vi. Se alguém me mostrar, porque a hora que você começa a entrar na profundidade da personalidade daquela pessoa, ela te conta histórias cabeludas, né? Ela lembra coisas que ela não lembrava, né? Então, assim, não é fácil tratar dependente químico, né? E a desgraça é pública, né? Porque eles fazem muito barulho. Eles avisam que eles estão precisando de ajuda cada vez que eles caem na sarjeta. Eles avisam que eles estão precisando de ajuda quando eles brigam com a família. Então, é um grito de socorro, de, olha, eu estou tão fora de controle que eu quero que alguém veja o quanto eu estou sofrendo, né? E ou a gente toma uma atitude, né, verdadeiramente enquanto sociedade, ou o problema vai ficar completamente incontrolável. Eu acho que daqui a pouco nós não podemos mais sair às ruas. Em algumas regiões de São Paulo já está assim. Isso já a gente vê mais pela criminalidade, tá certo que atrás da criminalidade sabemos que, vamos dizer, a droga seria o pivô da maior parte desses assaltos, porque a gente acompanha noticiários e mesmo em consultório nós percebemos muitos jovens que passam por mim, que muitas vezes a gente pergunta para saber o histórico pessoal e criminal. Então, a pessoa já teve duas, três autuações, já ficou detido, às vezes, alguns meses, e a gente vai saber qual foi o motivo, pegou para usar. Quase a maior parte de todos aqueles que eu entrevisto foi para numa cadeia, ficou algum tempo, mas todos pelo uso. Então, na realidade, muitas pessoas que estão presas, elas precisariam de tratamento, e não necessariamente a cadeia seria o melhor lugar. Então, atrás dessa, hoje, que está uma anarquia, não é? Porque, como você disse, a gente tem medo de sair à noite, não se tem lei, está se matando em troco de nada, as pessoas não têm mais o peso que se tinha, esse respeito. Mas, assim, em contrapartida, por exemplo, na cidade de São Caetano, onde que praticamente eu convivo mais, nós temos a guarda municipal, que tem um trabalho da Proerd. E esse trabalho é com crianças, e semanalmente se tem aulas, com cartilhas, com horas, que não são poucas, durante, me parece que, de 3 a 6 meses, as famílias são convidadas, que elas recebem diplomas, e é numa idade bastante interessante, porque eu também já peguei meninos no consultório que me falam, de São Caetano, eu já passei, eu fiz o cursinho quando estive na escola. Então, o COMAD, PROAB, enfim, é um órgão público que as cidades deveriam ter, de acordo com uma lei ainda desde sei lá, acho que 1998, que solicita que se tenha esses conselhos, conselho para idosos, conselho para jovens, conselho para dependentes químicos, conselho para mães desamparadas. Todas as cidades deveriam ter, né, nos munícipes, os prefeitos, vereadores, conselhos deveriam se dar para todos os cidadãos, desde o velhinho, se consultando, vendo os asilos, vendo se realmente tem condição. Enfim, os conselhos desde 1998, 90 e pouco, é solicitado que a municipalidade tenha. E poucas cidades tenham e dão essa importância que a doutora Ana está falando, porque tem lei sim para se criar esses conselhos, principalmente COMADs, que são conselhos municipais que têm uma escala, uma hierarquia de pessoas de toda a sociedade, começando do juiz, do vereador, dos professores, dos especialistas, dos educadores, de representante de bairro, comércio, indústria, advogado, igrejas, todos os segmentos da sociedade para se compor
e ver, estudar e acompanhar as políticas públicas juntos. Então, eu sei que São Caetano tem um comadre que durante muitos anos ficou ausente. Esse ano que deram a pessoa que está, por ser alguém que realmente não é só quem indicou, ou se indicou, indicou por conhecimento de causa, porque a pessoa conhece, vive. Então, eu estou vendo ações preventivas em escola, tanto é que a semana de junho, que é uma semana decretada pela ONU, que as escolas deveriam ter por obrigação de acompanhar e fazer com que os alunos apresentassem trabalhos, nós tivemos esse ano, tivemos escola que a direção falou, eu esqueci. Então, olha aí, é assim que hoje está. Nem os próprios, as pessoas que deveriam estar interessadas, que são as escolas, através dos seus representantes, uma única escola, que nós tivemos o corpo de professores, não menos de uns 40, que nos questionaram para saber uma abordagem, aonde encaminhar, como indicar, pais, filhos. Então, ainda são ações meias isoladas, que é uma pena. Mas a sua fala... É que ninguém acredita na gravidade do problema, né? Eu acho que, assim, você ter uma opinião sobre o problema e deixar o problema na casa dos outros é um tipo de postura, na minha opinião, de avestruz, né? Eu não estou vendo o que está acontecendo, não vai acontecer comigo, né? Não é problema meu, existe uma questão moral com a dependência química ainda muito arcaica. Não se considera nem dependente químico um doente. E é uma doença, né? Como outra qualquer. Mas você vê que ainda é assim, porque eu vejo que está mudando. Hoje a família está, assim, programas como o nosso, existem outros, as pessoas estão mais interessadas, por exemplo, o governo tem, assim, vários cursos que eles estão dando para o Brasil inteiro. E o que eu tenho visto, por exemplo, Fé na Prevenção, que a gente sabe que esse movimento, desde 1950, quando entrou no Brasil, é através do lado teológico, através de pastores, igrejas católicas, evangélicas, que tomaram o pulso daquilo que o governo não tomou. E deveriam ser consultados, como você disse, as pessoas que estão de fato trabalhando não são consultadas. E aí é mais fácil colocar aquele que indicou. Muda-se partido, muda-se... o cara nem entende. Por exemplo, eu tenho um aleijado na minha casa que não tem um braço. Ele não consegue o INSS, porque o perito, pseudo-perito, falou, aprenda a escrever com o braço esquerdo e vai trabalhar. Em contrapartida, a gente sabe, pessoas sãs, e aí, hoje, indústria de pessoas que, até advogados de porta de delegacia, conseguindo pessoas com saúde e INSS. Então, essas coisas que a gente vê num país que aí eu pergunto, cadê a lei? Cadê as pessoas que fiscalizam? Cadê os auditores? Então, realmente não é só você que fica indignado, eu também fico indignado, porque o tempo que eu tenho não é 10 nem 15, são 30 anos nessa área. E a doutora Ana falou que está um pouco largada, eu não vejo mais desse jeito. Estou vendo ações do governo, mas infelizmente tem muitos atravessadores e pessoas que não estão nem aí. Talvez é isso que você está querendo dizer. Disse uma reportagem muito antiga que clínica de dependência química é o terceiro melhor negócio do mundo. Com certeza. Diz que o primeiro é tráfico de armas, né, indústria bélica, o segundo é tráfico de drogas, o terceiro é clínicas de recuperação, né? Porque eu fico indignada também. O narcotráfico. Pois é, porque hoje em dia se chama de comunidade terapêutica qualquer coisa, né? Então, tem muita gente boa nas comunidades terapêuticas, segurando o rojão realmente, que não tem política pública que dê conta de milhares e milhares de pessoas afetadas gravemente pela doença química. Eu tive num congresso outro dia de amigos de AA, de Alcoólicos Anônimos. Eu posso falar porque eu sou amiga de AA, né? Eu não sou membro de AA, né? E tinha um senhor muito interessante, me desculpem os espectadores, eu esqueci o nome, era um doutor do Texas e falou abertamente que era um alcoólatra em recuperação há muitos anos.
Ele estava contando uma experiência muito bacana da região dele. É uma rede de reinserção social do dependente químico. Então, diz que na região dele, nos Estados Unidos, a sociedade se envolve como um todo. Então, a pessoa não vai para uma internação, fica esquecida lá, e depois solta ela na rua do mesmo jeito, sem ser verdadeiramente trabalhada. Amparado por todos os setores. Psicologicamente, psiquiatricamente. Capacitando para o mercado de trabalho, moradia, saúde. É uma raridade hoje em dia quem faz isso. Que aqui não existe. É uma existe. raridade, né? Esse tipo de programa é o mínimo necessário. É o mínimo. Para essa doença. E eu queria saber quem emprega dependente químico. Porque existe quem emprega deficiente, porque está na lei. Agora, quem emprega dependente químico, que está saindo, às vezes, de uma cadeia por porte de drogas, né? Quer dizer, uma sociedade que, o preconceito. em 90, recolhia, segundo os dados de um livro que chama Drogas e Drogadição no Brasil, né? De 1992, falava um índice bem antigo, né? Eu não gosto de estatística, mas tem algumas que ficam na minha cabeça. Diz que no ano de 90, o recolhimento do PIB, do imposto sobre álcool... Era menor do que se pagava. Exatamente. Com a desgraça das drogas, com certeza. Então, e não está muito longe, não. Hoje... Quem patrocina a nossa seleção brasileira? É uma Ambrado. cervejaria. Sem dúvida. Semana passada saiu o nome dos 50 maiores bilionários do Brasil. 3 são sócios dessa cervejaria. Ambev. Então, uma sociedade que acha que beber tudo bem e acha que quando o cara bebe demais não é problema meu, como é que a gente vai viver daqui a 10 anos? Mas nós vamos dizer já como nós vamos viver daqui a 10 anos. Voltamos já. Só um intervalinho. Voltamos.